Bom, pessoal, estou aqui já há um bom tempo pensando em fazer um vídeo comentando algumas coisas que são difíceis da gente falar, ainda mais quando a gente tem toda uma construção de esquerda. Eu vou falar e eu tenho lido muito a respeito, tenho ouvido opiniões diferentes, e isso vem me colocando numa posição muito delicada, que é de condenar uma coisa chamada multiculturalismo. Uma visão defendida pela esquerda que faliu. Mas esse é um pensamento, esse seu pensamento é de direita. Foda-se! Foda-se! Entendeu? Ou você acha que só um lado tem razão, o outro nunca tem? Quer dizer, que filósofo que você leu, que pensador que você leu, que diz, olha, um lado tem 100% da razão, tem o primado da razão, o outro lado tem o primado do erro. Eu sou um cara humanista, sou um cara que sempre defendi os valores de esquerda, mas aí eu penso o seguinte, cara, o politicamente correto é uma coisa estúpida, das coisas mais estúpidas do mundo, e eu lamento muito que eu tenha conhecidos e amigos que hoje são reféns do politicamente correto, não podem ver um pingo de razão em quem pensa de maneira antagônica. O que é o multiculturalismo? Vamos ver na questão europeia. Os europeus passaram por guerras, invasão otomana, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Espanhola. Passaram por Guerra Fria, por uma série de eventos, e vários deles, inclusive economicamente, foram catastróficos. Passaram pela Revolução Industrial, onde crianças trabalhavam em regime de semi-escravidão, e foram refinando a sua maneira de pensar. A social-democracia europeia, principalmente na sua vertente sueca, se mostrou, entre todas as posições políticas no mundo, a mais adequada ao desenvolvimento social, sem ditadura, um movimento político que prega essa integração social, mas até aí tem problema. E o problema, eu volto a dizer, é a aceitação e a pregação do multiculturalismo. Nesse sentido, várias crises no Meio Oriente, na África, problemas econômicos, fome, e a Europa aceitando refugiados. E uma direita, uma extrema direita, condenando isso. E crescendo no combate à imigração. Claro que eu sou a favor da imigração, da mesma maneira que durante a Segunda Guerra Mundial o norte da África recebeu uma série enorme de navios levando refugiados da Europa. Evidente que eu sou a favor. O que eu sou contra, porque é um absurdo, porque você que prega o multiculturalismo, a aceitação do multiculturalismo, você não aceita isso na sua casa, cara. Presta atenção, depois comenta, ouve. Hoje na Europa, a direita tem crescido enormemente com a bandeira da expulsão dos muçulmanos. Porra, os caras não aceitam uma outra cultura. Os caras não aceitam uma outra religião. Eles têm que aceitar, eles são democráticos. Não tem que aceitar porra nenhuma.
como não tem que aceitar judeus organizados em religião. Não sou antissemita, não estou falando mal de alguém ser judeu pelo simples fato de ter sangue judaico. Isso não muda nada, ser preto, branco, judeu, árabe. Nós somos iguais, biológica, intelectualmente, iguais em direitos, digamos assim. Nós temos nossas diferenças, mas são complementares. Evidente que eu não falo disso. Eu falo do judeu organizado nos princípios religiosos judaicos, do árabe organizado nos princípios filosóficos e doutrinários islâmicos. E eu falo dos cristãos ou falsos cristãos fundamentalistas organizados em princípios do Velho Testamento, não aqueles que Cristo deixou para a gente. De julgar que só o cristão é filho de Deus, o resto é criatura, ou a visão judaica do que seja, se não me engano o termo é goi, aquele que não é judeu, que vale menos que animal, ou na visão violenta. Sim, leio o Alcorão, eu dei uma lida, claro que não tudo, mas existem trechos, e aí eu vou ver o contexto daquele trecho, não vou só pegar a frase, eu vou ler um pouco anteriormente, ou um capítulo inteiro que seja, porque não, o Alcorão é bem diferente da Bíblia, ele não tem uma datação, ele é temático. E você vê violência. Você vê violência no Velho Testamento, você vê violência no Talmud, você vê violência e segregacionismo em boa parte dos livros religiosos e na cultura de vários povos. Eu acho que quando você aceita a mulher como igual, aceita o negro como igual, aceita os direitos da criança, os direitos da terceira idade, você não pode transigir a pretexto de aceitar uma cultura que está moralmente muito inferior à tua cultura e que agride a sociedade em que você vive. Para mim é incompreensível que uma esquerda que pessoas de esquerda que pregam coisas tão lindas se tornem acéfalas, prisioneiras do politicamente correto e não entendam que isso não pode ser admitido. Numa sociedade civilizada para os padrões atuais, porque daqui a 1000 anos nós vamos ser considerados, sei lá, monstros. Mas para nós, agora, nós não podemos retroceder no ponto moral, social, de desenvolvimento da sociedade que nós conseguimos. Com todos os limites, com todas as incoerências, com todas as coisas estúpidas que ainda existem. O que a gente tem que fazer? Aceitar, como os europeus, parte da Europa, notadamente Grécia e Itália, aceitam os imigrantes e aceitam esses imigrantes e aceitam a sua cultura. Toda a cultura. Quer dizer, o sujeito sai da Argélia, onde se cortam clitóris, e vai para a Europa e vai ter o quê? Direito de fazer isso com seus filhos. Porque é imigrante, porque é coitadinho. Olha, a gente aceita todas as religiões, inclusive a religião judaica, mas a religião judaica diz que quem não é judeu é filha da puta. Cristãos, ou falsos cristãos, notadamente 98, 99% dos evangélicos, que acabam pregando o Velho Testamento, dizem que você que não é batizado é criatura, é sub-raça, é sub-ser humano, não é filho de Deus. Mas nós aceitamos que esse tipo de filha da puta professe isso. Alguns grupos organizados, como os homossexuais, os movimentos de defesa dos homossexuais, têm enfrentado uma luta enorme contra alguns pastores, e eu não considero ninguém pastor, porque
próprio Cristo disse que o único pastor era ele. Então qualquer homem que se intitule pastor é uma fraude. Mas vamos lá. Nós aceitamos que essas pessoas preguem coisas absolutamente danosas para o nosso grau moral, que ainda é rasteiro, mas muito superior ao deles. A pretexto de uma democracia fajuta, suicida. Porque graças à aceitação de muçulmanos, e a gente tem que ampliar, como eu ampliei, para os judeus organizados religiosamente, para os cristãos, enfim. Quando você deixa essas pessoas pregarem esse tipo de coisa, você começa a dar força para movimentos de extrema direita. Hoje a Europa vive o maior crescimento da extrema direita nessa luta anti-islâmica desde o final da Segunda Guerra Mundial. Você pega a família Le Pen na França, você pega os movimentos neofascistas na Itália, na Grécia, na Alemanha. Você pega a Europa e os Estados Unidos apoiando forças de direita no leste europeu, a pretexto de conveniências econômicas. Mas vamos mudar um pouquinho para encerrar esse vídeo que já está longo. Você, eu estou falando contigo, que acha que tudo que eu estou dizendo é besteira. Faz o seguinte, para de pregar isso para os outros e pregue para a tua casa, para a tua vida. Aceite na tua casa alguém que está mal na rua. Como já fizeram isso comigo. E eu agradeço. Eu já quase vivi situação de rua algumas vezes e amigos meus disseram, vem para minha casa. E eu fui. Só que eu não entrei na casa deles querendo viver do jeito que eu vivo. Eu entrei na casa deles respeitando a ordem em que eles viviam, a cultura de relacionamento, a cultura de organização da casa deles. Você acha que isso é tudo bobagem? Faz o seguinte, receba na tua casa alguém que vai viver na tua casa do jeito que essa pessoa quer. Porque essa é a analogia perfeita para o que está acontecendo na Europa. Aceitar os imigrantes, aceitar que eles ajam, pensem, se articulem política, filosoficamente, do jeito que é da cultura deles e que choca a cultura europeia. A boa cultura europeia, que tem a ruim. Então, quando você for pregar alguma coisa, faça isso na tua casa. Faça isso. Você que tem uma relação com a sua esposa de liberdade sexual, sua esposa recebe namorados ou amantes dela, você recebe, você vive o poliamor, receba na tua casa um machista que vai te condenar todo dia, vai botar o dedo na tua cara, vai chamar a tua mulher de vagabunda, receba. Porque isso está acontecendo na Europa. Você que tem uma visão diferente, uma visão mais romântica como eu, que não sou incapaz de viver uma relação com poliamor e que defendo profundamente outros valores, receba na tua casa alguém que vai chegar para tua mulher e vai chegar e vai apresentar pessoas para ver se ela se desprende dessa relação de poder que está cercando ela, massacrando ela, porque ela tem que transar com outras pessoas para ser feliz. E mulheres sendo atiradas para você porque as pessoas têm certeza que você tem que viver de acordo com o pensamento delas. Receba alguém na tua casa e viva assim. Aí você me chama de direita, tá bom? Tô com o saco cheio de ficar calado para muita coisa. E vamos ver. De repente eu implico mais um pouquinho com vocês e gravo outros vídeos. Valeu?
Agora é de noite, então vou dar boa noite, mas se você me vê de dia, bom dia, boa tarde.